Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021 e eu quero compartilhar neste vídeo aqui com vocês a situação aí do terrorista intelectual Daniel Silveira, né, em decisão unânime, votada aí por 11-0, que o Daniel Silveira fosse preso, né, por conta das suas, como eu disse para vocês, dos seus atos de terrorismo intelectual para cima da instituição e membros do STF, né? Bom, antes de compartilhar com vocês as minhas considerações, eu quero compartilhar aqui o canal do Marco Antônio Villa, né, que na minha opinião é um dos únicos professores que podem esclarecer com tamanha exatidão o que de fato está acontecendo no Brasil, tá? Então, e o Antagonista também, o canal Antagonista, eu quero compartilhar esses dois canais, do Marco Antônio Villa e o canal lá do Antagonista. Esses dois canais estão aí na descrição do vídeo, para que você, né, você precisa saber, as pessoas precisam saber o que de fato vem acontecendo no Brasil. E na minha opinião, esses dois canais mostram a verdade, a extrema verdade do que está acontecendo com o Brasil neste momento, né? Em 2017, no final de 2017, 2018, começo de 2018, eu comecei a identificar, né, meio que um cavalo de Troia dentro desses grupos aí de teorias da conspiração, que é o que alimenta a cabeça desse terrorista intelectual aí, o Daniel Silveira, né, esse abominável homem, Daniel Silveira, não porque ele acredita, né, assim como muitos teóricos da conspiração, acreditam em situações infundadas, em coisas que não podem ser comprovadas. E como o Marco Antônio Villa diz e vem dizendo constantemente, assim como eu, claro que não com o mesmo nível de conhecimento que o Marco Antônio Villa tem, né, a respeito do nazismo, mas eu já vinha desde o finalzinho de 2017, começo de 2018, analisando dentro desses grupos de teorias da conspiração um comportamento fascista, principalmente pendendo para o lado do nazismo, né? Comunismo, fascismo, nazismo, terrorismo islâmico. A gente tem que entender, quer dizer, eu quis dizer o seguinte, né? Comunismo, nazismo, qualquer outra forma forma política, né, de praticar ditaduras é considerado um fascismo, certo? E aqui a gente está vendo no Brasil, né, com essa eleição aí do presidente Bolsonaro, este extremismo exagerado, extremamente exagerado e altamente mascarado, né, diante da visão de muitas pessoas, não estão conseguindo enxergar que existe sim a fabricação de um governo nazista se formando ao redor do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu já venho mostrando, tentando mostrar aqui no canal, e o professor Marco Antônio Villa também está batendo bastante nessa tecla, claro que defendendo a verdade dos fatos, né? Diferente de outros canais aí, inclusive algumas mídias que passaram a ser controladas pelo governo, né? É engraçado que o governo deixou, o governo falava tanto da Rede Globo, né, que os governos anteriores injetavam tanto dinheiro na Rede Globo, ao contrário de hoje, né, o próprio governo, né, o governo do extremista Jair Bolsonaro injeta dinheiro em outras emissoras. Quer dizer, ele pratica a mesma coisa que supostamente os outros governos faziam. Então, como diz o próprio Antagonista, é um bolsopetismo, né? E isso está amplamente aberto, não tem como esconder isso. Só que é o seguinte, pessoal, diante dessa situação,
como eu disse para vocês, né, que já posso me considerar um ex-teórico da conspiração, né? Como um verdadeiro cavalo de Troia dentro desses grupos, consegui identificar muitas situações perigosas, né? Principalmente quando começaram, através dessas teorias da conspiração, propagarem de que a Terra é plana. Isso me acendeu um alerta extremamente perigoso, que nós estaríamos caindo em uma armadilha extremamente perigosa para que, de forma política, essas pessoas chegassem ao poder. E eles chegaram com o presidente Jair Bolsonaro como presidente e ao seu redor, né, tal como aí o terrorista Daniel Silveira, preso por praticar terrorismo intelectual, né, no meu entendimento. São outras situações aí defendidas pelo STF, né, ameaças, esse tipo de coisa, e tem que ficar preso porque promoveu terrorismo intelectual, né? Esse terrorismo intelectual, ele está presente, tá? Ele está presente nas ideologias de teorias da conspiração. O Daniel Silveira, ele está, neste momento, que está preso, né, até o presente momento, e acredito, e que deve realmente ficar preso aí como um exemplo para as pessoas que defendem esse tipo de insanidade, né, esse tipo de terrorismo intelectual, que tem, que puxa assim para um governo nazista, né, um governo fascista. Isso é muito perigoso, que está se formando sim dentro da nossa sociedade. O Daniel Silveira, ele se lançou nesse movimento de teoria da conspiração, né? Pregando teorias da conspiração. Olha só que engraçado. Engraçado não, né? Olha só a contradição que esse pessoal prega. Eles pregam liberdade de expressão, né? E tudo que eles pregam está baseado em mentiras, em desinformações. E aí quando as pessoas começam a contradizer esse pessoal e mostrar a realidade dos fatos, esse pessoal vem com seu terrorismo intelectual e em algumas ocasiões vem com terrorismo físico. Partem para a agressão, partem para a ameaça, né? Que se você não parar de mostrar a verdade para eles, eles vão te censurar, né? Então é isso que eles estão praticando. Quer dizer, eles defendem a liberdade de expressão, mas não defendem que as pessoas sejam livres realmente para expressarem as suas opiniões. O que eles pregam não é liberdade, né? E eles estão confundindo liberdade com libertinagem. Eles estão confundindo liberdade com atos terroristas, porque é isso que eles estão praticando, terrorismo, tal do mesmo modo como praticou o nazismo, como regimes ditatoriais, como regimes fascistas. E na minha visão, né, na visão do Marco Antônio Villa, na visão do antagonista, né, eles estão defendendo e praticando um regime ditatorial, né, que está se fechando aos poucos, e provavelmente, se a sociedade não acordar, o presidente Jair Bolsonaro vai implementar um golpe de Estado. Porque a única instituição que até o momento está batendo de frente com o extremismo bolsonarista e que mantém ainda a liberdade e a democracia nesse país é o STF. Porque fora o resto já está sendo todo manipulado, todo o resto já foi todo manipulado para que futuramente, se a sociedade não se manifestar, a sociedade de bom senso, a sociedade que realmente quer a sua liberdade antes que esse país se torne um país como se tornou agora a Mianmar, né? Como se tornou aí recentemente a Venezuela, que tem sob seu domínio a Rússia, que tem apoio do Irã, e tudo que aconteceu na Venezuela está acontecendo no Brasil. Quer dizer, todas essas teorias da conspiração que foram propagadas, né, por esses terroristas intelectuais, por esses teóricos da conspiração, tudo isso que está acontecendo no Brasil aconteceu na Venezuela antes do ditador Maduro, né, declarar ditadura no país repito, com o apoio da Rússia, do Irã, da Turquia. Olha só a nata, né? E
é uma situação para a gente ficar atento também, porque quando se fala de Rússia, o Bolsonaro fica quietinho, o Bolsonaro fica pianinho, né? Todos esses extremistas aí que estão ligados ao Bolsonaro, quando se fala em Rússia, todos eles ficam quietinhos, certo? Tal como aconteceu na Venezuela. E antes do Maduro veio quem? Quem é que estava lá contribuindo com essas teorias da conspiração? Contribuindo com com esse terrorismo intelectual, julgando principalmente os Estados Unidos, né? Acusando os Estados Unidos de um monte de coisa, inclusive falando que os países democráticos, né, o famoso sistema combatido que está sendo combatido, o sistema democrático, né, combatido por esses teóricos da conspiração, como se houvesse inteligência alienígena, ou seja, a reptiliana, que está sob comando principalmente dos Estados Unidos e de Israel. Foi o que o Hugo Chávez propagou, né, no seu governo e que alimentou esse monte de teoria da conspiração, né? Não foi só isso, foi um monte, existe um monte de teoria da conspiração sendo propagada aí na mente das pessoas e infelizmente foi o que aconteceu, o que culminou para que a Venezuela se tornasse esse país comandado por ditadores com apoio da Rússia, com apoio do Irã, com o apoio da Turquia. Então é nítido para as pessoas que têm um bom entendimento, que têm clareza, né, que têm conhecimento, como conta o professor Marco Antônio Villa, e é por isso que eu peço para que você acompanhe os vídeos do Marco Antônio Villa, os vídeos lá do antagonista, porque eles estão propagando, né, de forma muito corajosa o que realmente está acontecendo com o Brasil, né? É o nazismo que está se apoderando do país? Sim, é o nazismo que está se apoderando do país, certo? Por conta de um monte dessas teorias da conspiração que está ganhando a mente das pessoas. E o Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira, ele é um exemplo disso. O Daniel Silveira, ele é um mártir. O que é um mártir? É como aqueles extremistas islâmicos, né? Aqueles que promovem o terrorismo em vários países onde existem a democracia. Porque eles não concordam, né? Eles acham que todo o sistema democrático ocidental é uma mentira. Porque isso é impregnado, né? Um monte de mentiras é impregnada na cabeça dessas pessoas que infelizmente são pobres de inteligência, né? São pobres em esclarecimento, em conhecimento, e acabam através desses, digamos, professores de terrorismo intelectual, professores de teorias da conspiração, né? Acabam infiltrando, né? Implementando na cabeça de pessoas fracas, como o Daniel Silveira, apesar de ser forte, né? Que adianta ser forte fisicamente e ter uma mente fraca para não ir atrás das verdades, né? Para não duvidar das coisas que esses teóricos da conspiração propagam por aí. E aí acontece o que aconteceu. Então o Daniel Silveira é um mártir para um planejamento futuro dos teóricos da conspiração, né? Como eu disse para vocês, o Daniel Silveira, ele está funcionando para esses teóricos da conspiração um planejamento futuro. E qual que é esse planejamento futuro sendo usado? Ele vai ser usado como um mártir, porque os teóricos da conspiração vão falar o quê? Ah, o STF está censurando, né? O sistema está censurando. Mas que sistema? O sistema democrático? O sistema republicano? O sistema que prega a liberdade, igualdade e fraternidade? Como nos Estados Unidos, como na França, como é no Brasil, como existe nos países democráticos, né? Então percebe-se claramente que existe uma tentativa, e essa tentativa está ganhando cada vez mais força, em calar o sistema democrático para se implementar um sistema fascista, um sistema ditatorial, seja ele comunista, seja ele nazista,
o que está sendo implementado no Brasil é um sistema de ditadura. E as pessoas estão caindo neste grande engano, neste grande engodo, né, tal como o Daniel Silveira, que vai ser usado futuramente como este mártir, tal como é usado, né, os terroristas islâmicos. Ou seja, eles acreditam naquelas baboseiras, né, que os teóricos, os altos membros das religiões, das seitas, acabam convencendo as pessoas, né, a praticarem aqueles atos terroristas contra países ocidentais, contra países democráticos, que defendem a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Então o Daniel Silveira, ele vai ser usado na teoria da conspiração por esses grupos altamente perigosos, como que estão censurando a nossa verdade, porque a verdade deles não é a verdade de fato. A verdade que eles defendem, né, esse terrorismo intelectual que o próprio Daniel Silveira praticou contra a instituição, né, que defende a democracia, a liberdade de expressão, principalmente das pessoas, eles vão usar esta carta aqui da teoria da conspiração, né? Já disse para vocês que esse jogo Illuminati, esse jogo de RPG Illuminati, que é usado por esses teóricos da conspiração, né, que alimenta a cabeça dessas pessoas, como o Daniel Silveira, né, promovida aí por esses teóricos da conspiração aqui no YouTube, são mais de 500 cartas, né, que estão sendo jogadas para que essa conspiração ganhe força. São desinformações, são mentiras, certo? E essas mentiras são propagadas por pessoas que acreditam nessas baboseiras, e baboseiras perigosas. Então o mártir do Daniel Silveira, escuta o que eu estou falando, ele será usado como símbolo do quê? Dentro dessa teoria da conspiração, como símbolo de censura. Notem o que está escrito aqui nessa carta, tá? Este não é um problema de liberdade de expressão. Esta é uma questão de decência. Estamos fechando você. Ou seja, quem é que está fechando a tal liberdade de expressão? Só que não defendem liberdade de expressão. Defendem atos terroristas, né? Um terrorismo intelectual. E que, se duvidar, na prática, causam e fazem um terrorismo físico. Esta carta pode ser usada por qualquer jogador. Aliás, esta carta pode ser jogada por qualquer grupo hétero, conservador ou governamental que faça, abre o aspas, ou ajude, fecha o aspas, um ataque contra um grupo de mídia. Então notem, olha só, como é um problema essa teoria da conspiração, né? A mídia vai lá, mostra a verdade, está mostrando que o cara está cometendo, que ele está praticando um crime contra a instituição, contra a democracia, está ameaçando um membro da instituição do STF, está ameaçando a democracia, convocando as forças militares, né, para cometer uma ditadura, e aí eles vão falar que a mídia está censurando eles, como já está acontecendo aqui no YouTube, na mídia mesmo, né, na televisão, na grande imprensa. Então isso vai ser jogado na cabeça das pessoas, e as pessoas, claro, sem conhecimento, sem cultura, sem esclarecimento da verdade, vão acreditar nesses idiotas, nesses teóricos da conspiração, como se realmente a mídia está censurando a suposta verdade, como o caso do Daniel Silveira. Só que o Daniel Silveira, ele não está expondo nenhuma verdade. Ele está expondo teorias da conspiração, ele está expondo terrorismo intelectual, né? Está fazendo ameaças, e aí vocês querem que a gente acredite que isso é a defesa da liberdade de expressão? É claro que não, isso é a promoção de terrorismo, inicialmente intelectual. Depois que é implementada a ditadura, vem o terrorismo físico, tal como é feito nos países ditatoriais, né? Como a China, como a Venezuela. Ou vocês se esqueceram de quando, né, a Rússia apoiou
a Venezuela apoiou o comunismo na Venezuela, depois, né, inicialmente com o Hugo Chávez, depois com o Maduro. Vocês se esqueceram que pessoas foram torturadas por realmente mostrar a verdade, não só na Venezuela, mas no mundo inteiro, do que realmente estava acontecendo. E vocês acham como que tudo isso aconteceu? Como que a Venezuela se encontra do jeito que se encontra hoje? Como é que vocês acham que isso aconteceu? Com todas essas teorias sendo implementadas na cabeça das pessoas aos poucos. O sistema, né? O sistema, eles, a maçonaria, os Illuminates. Pessoal, tudo isso é uma grande teoria da conspiração para ganhar a mente das pessoas, né? E aí depois que as pessoas apoiam essas idiotices, apoiam essas teorias da conspiração, vem a Rússia, apoiada pelo Irã, apoiada pela Turquia, e toma conta do mesmo jeito que aconteceu na Venezuela. E é do mesmo jeito que está acontecendo aqui no Brasil. Mas o Bolsonaro é conservador. Bolsonaro é um falso. Bolsonaro enganou o Sérgio Moro. Bolsonaro enganou o Mandetta. Bolsonaro enganou as pessoas que o elegeram como presidente. E se continuar na presidência vai enganar muita gente, inclusive os maçons e a própria comunidade judaica. Certo? Porque o que ele quer, o que o Bolsonaro quer, todas as pessoas, né? Toda a caterva, como diz o Vila, que o acompanha, quer um golpe de Estado. E eles estão trabalhando nisso. Por isso que o país se encontra num verdadeiro desastre, porque a mente dessas pessoas, desses caras, não está em ajudar o país. A mente desses caras está comprometida em conspirar, em dar um golpe. Esses caras não querem nada com a população, esses caras não querem fazer com que o Brasil vá para frente, que o Brasil cresça, que as pessoas cresçam, se desenvolvam, que elas tenham principalmente liberdade de expressão. Isso está sendo amplamente jogado por esses teóricos da conspiração. Quando eles falam em liberdade de expressão, em defender, na verdade eles querem te censurar. Na verdade eles querem colocar na tua cabeça desinformações, fazer com que vocês acreditem nessas mentiras, certo? E depois que eles tomarem o poder, eles te executam. Como é feito nos países ditatoriais. O projeto deles é de poder pela mentira. Beleza, pessoal? Então, essa situação aqui do Daniel Silveira, né, esse terrorismo intelectual, ele está funcionando, no meu entendimento, como um mártir que os teóricos da conspiração vão utilizar como um objetivo de censura. Olha só, tá vendo? A mídia está censurando, o STF está censurando, e aí eles vão introduzindo isso na cabeça das pessoas com várias técnicas. Gente, isso aconteceu na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, antes de ser implementado o nazismo, aconteceu da mesma forma. Mentir mais de 1000 vezes, né? E tornar essas mentiras verdades. Isso aqui é escancarada a implementação de um nazismo. Então você que propaga, né, que acredita nessas idiotices de teorias da conspiração, você que é um idiota que acredita na verdade, na suposta verdade, né, que tudo isso daqui é uma profecia, que está acontecendo, gente, isso daqui é planejamento. Certo? Essas cartas aqui foram planejadas para que grupos extremamente perigosos a executassem no futuro. Como tal o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Foi tudo planejado, isso é terrorismo. Então tomem muito cuidado, certo? Principalmente quando vocês ouvirem as tais cartas Illuminatis, né? Contra a maçonaria, contra a liberdade de expressão, contra o sistema democrático. Notem que os teóricos da conspiração sempre dizem, né? Sempre introduzem na sua cabeça ao sistema. Tanto é que o Daniel Silveira disse, né, em um dos seus vídeos, que estava lutando contra o quê? Contra o sistema. Né? É tão clara as coisas, né? As coisas se tornam tão claras diante dos fatos que fica inegável,
não ver que esses caras estão estabelecendo um regime fascista, um regime nazista, como explica o professor Villa. Muito bem mais explicado do que eu, claro, um professor tem muito mais vivência do que eu, tem muito mais experiência do que eu, e vocês devem seguir de fato o Marco Antônio Villa, porque ele está lá todos os dias no canal dele, né, fazendo entrevistas com pessoas de vivência na política brasileira, que acompanhou durante muito tempo fatos históricos que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo no Brasil, e que te ajuda verdadeiramente a enxergar de fato o que está de fato acontecendo com o Brasil. E é um momento extremamente perigoso. É um momento extremamente perigoso, né? O que aconteceu aqui com o Daniel Silveira, atacando o STF, é do mesmo nível como aqueles extremistas que foram incitados pelo ex-presidente Donald Trump a invadir o Capitólio, a depredar o Capitólio. E muitos daqueles que estavam lá são nazistas, defendem ideologias nazistas e defendem principalmente, adivinha o quê? As teorias da conspiração, promovidas por esses teóricos da conspiração aqui no YouTube, no Facebook. E aí quando o YouTube vai lá e cancela, né, como é o caso do Alex Jones. Alex Jones, quem foi Alex Jones? E aí você vai ver um vídeo lá do Alex Jones, junto com o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, falando que nós estamos numa guerra de informação. O Alex Jones, esse sujeito aqui ao lado do deputado do deputado Eduardo Bolsonaro, foi banido do YouTube, foi banido do Twitter, foi banido do Facebook. Por quê, pessoal? Olha a carta. Estão censurando contra ele. O mesmo como vão fazer com o mártir do Daniel Silveira. Outro mártir aqui, se chama Alex Jones. Foi banido dessas 3 plataformas porque mentiu, porque desinformou, certo? Quer derrubar o sistema democrático, ajuda para derrubar o sistema democrático, promove mentiras, desinformação, é um terrorista intelectual, um sujeito altamente perigoso. E quem está nesse vídeo apoiando ele? Eduardo Bolsonaro. Supostamente estão na guerra da informação. Isso não é guerra de informação. O que esses sujeitos estão promovendo são verdadeiras desinformações com um propósito altamente tenebroso. E que tem uma tendência fascista, que tem uma tendência nazista. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Analisem as situações que chegam até você no WhatsApp, no Facebook, certo? Pesquisem antes de sair compartilhando notícias que vocês não têm certeza, desinformação, principalmente ligadas a teorias da conspiração. O sistema, né? O sistema quer me derrubar, o sistema fez isso. Tomem muito cuidado com essas palavrinhas. Eles estão fazendo isso, né? Fica no vago assim. Eles quem? Porque os teóricos da conspiração, né, que são aliados aí da Rússia, eles têm ódio contra o sistema democrático. Eles têm ódio contra a maçonaria, eles têm ódio contra as igrejas, determinadas igrejas. Eles não querem realmente te dar a liberdade, mas querem tirar a liberdade da gente para implementar um sistema ditatorial, um sistema fascista. E no meu entendimento, esse sistema que eles querem implementar tem muito a ver, mas muito a ver mesmo com o regime nazista. Vamos ficar atentos e vamos defender o STF. Vamos defender a liberdade, igualdade e fraternidade. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.